Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo! Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é pra você receber as notificações sempre que chegar vídeo novo, que tá sendo todo domingo e toda quarta-feira, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que não te falam sobre a gravidez. Eu não sei vocês, mas ninguém me contou nada sobre isso. Na verdade, assim, tudo que eu sabia sobre gravidez, sobre gestação, foi o que eu pesquisei. E as pessoas não costumam falar real, né? Então esse vídeo vai ser a real oficial. E não tô colocando, não vai ser pra colocar medo em quem quer ter filho, não, tá? Só tô falando a real, que é pra você se preparar. Porque uma coisa, assim, que me afetou muito o meu emocional na gravidez da Lorena, que foi a minha primeira gestação, foi o fato de tá acontecendo tanta coisa na minha gestação que eu não sabia, que ninguém me falou, que eu ficava me sentindo como se aquilo tivesse acontecendo só comigo. E por um tempo eu senti como se eu fosse a culpada de estar sentindo aquelas coisas. A minha estrutura corporal era muito pequena, eu era bem magrinha. E nos últimos meses de gravidez foi terrível. Eu consegui sentir nitidamente o meu quadril abrindo assim e dói. Dói muito, você não consegue dormir. E depois que a criança nasce, você sente ele fechando assim, ó, voltando pro lugar. Gente, sério. Que sensação. Ninguém fala também sobre os seus órgãos ficarem soltos dentro da barriga depois que a criança sai. Sério, gente, esses 40 dias você consegue perceber os seus órgãos, tipo, é muito bizarro, sério. Na gravidez da Lorena, eu desenvolvi uma diástase. Pra quem não sabe, diástase é quando seus dois músculos, eles se separam, né? Durante a gestação, mas quando a criança nasce, ele não consegue voltar pro lugar. E aí, esse vácuo é a diástase. E eu desenvolvi isso durante a gestação da Lori. Só que eu não sabia. Vim saber muito tempo depois. E aí, mesmo que eu emagrecesse, minha barriga sempre ficava estufada, sabe? E eu sentia um buraco. Eu colocava a mão assim. Eu colocava a mão aqui, ó, e eu sentia um buraco, sério. E aí que com essa diástase, sério, eu sempre senti que as coisas estavam meio gelatinosas lá dentro. A sensação não é legal. Outra coisa que ninguém te fala é sobre as flatulências do final. Gente, muitos gases antes da criança nascer e depois também. O primeiro mês, principalmente agora, como eu falei antes, eu desenvolvi uma diástase que eu não cuidei, né? Depois que a Lori nasceu, eu não cuidei, porque eu não sabia que eu tinha uma diástase. Ninguém me falou sobre isso. E aí eu engravidei novamente. O que é recomendado é, primeiro você trata a sua diástase, para depois você engravidar de novo, porque pode ser um pouquinho perigoso. Não perigoso pro bebê ou pra mãe, não, mas fica mais difícil do músculo voltar, porque ele já não estava no lugar, né? E aí eu engravidei outra vez. E agora que a Nicole nasceu, pra quem me segue lá no Instagram, eu postei durante o primeiro mês como que tava a minha barriga. E minha barriga ficou gigante. Como se fosse, não sei, uma grande bolsa aqui embaixo, sabe? Não era a barriga assim, era lá embaixo, como se fosse uma pochete mesmo. E eu fiquei, meu Deus. E aí a minha ginecologista, ela falou assim, não, isso são gases. Calma, anda bastante, se movimenta, que eles vão saindo, beleza. E aí, realmente, a minha barriga foi abaixando. Só que conforme ela foi diminuindo, foi ficando um buraco gigante no meu umbigo. E é como se tivesse duas barriguinhas aqui, ó. Dois gondonguinhos, tá vendo? Sério, gente. Isso tava muito pior no primeiro mês. Tava como se fosse duas barrigas, assim, separadas e um vácuo no meio. E tinha realmente uma grande linha dividindo, assim. E tava muito bizarro, tava terrível me olhar no espelho. E eu tava um pouco preocupada e eu fui pesquisar. E aí eu descobri que eu tinha diástase. Então eu só descobri agora. E mais, eu meio que desenvolvi o quê? Uma hérnia de umbigo. Pois é, porque eu não entendi direito, mas
quando a diástase tá num nível muito avançado, ela desenvolve essa hérnia, que eu não sei bem como funciona. Isso foi nas minhas pesquisas pelo Google, tá, gente? E aí depois eu pesquisei não, eu dei uma ligadinha pra minha médica e aí a gente conversou um pouquinho sobre, mas não deu pra explicar muita coisa. Eu fiquei de ir lá depois, de procurar um tratamento, né? Mas é bem caro e agora na pandemia não vou fazer isso agora. O mais recomendado é que você trate a diástase logo quando a criança nasce, porque é muito mais fácil. 2 meses depois que a criança nasce, no caso, que é quando você pode fazer os exercícios. São exercícios de fisioterapia, mas específicos para diástase. Você não pode fazer exercícios físicos, tipo abdominal, por exemplo, você não pode fazer, que isso piora muito a diástase. Eu não sabia disso. E ano passado, lembra assim, quem me segue no Instagram, ano passado eu tava fazendo uns exercícios em casa, tava fazendo dança, yoga, eu tava fazendo algumas coisas desse tipo. E nada disso pode, porque tudo vai piorar. Tava fazendo tudo errado. Enfim, ninguém fala sobre diástase. E agora minha barriga está terrível. 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 Mas eu vou cuidar disso. Eu tô pensando muito, mas provavelmente mais pro final do ano. Daí eu vou fazer direitinho, um tratamento certinho. E o que mais que não falam? Ah, a culpa. Ninguém fala sobre a culpa de estar grávida. Você sente muita culpa. Primeiro, você sente culpa, não sei, pelos seus projetos, né, de vida. Aí você fica pensando em o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar. Principalmente quando você é mãe jovem. Isso, a culpa triplica. Tudo que você poderia estar fazendo de diferente, como que você poderia ter evitado. Aí depois que a criança nasce, você sente culpa por ser mãe, se não vai conseguir fazer as coisas direito, se você vai ser uma boa mãe. Enfim, a culpa ela tá presente o tempo inteiro, o tempo inteiro. E não é que você não ame a criança, você ama. Mas sente culpa, muita culpa, né? Outra coisa que ninguém fala, sobre o sovaco. Ninguém fala que o sovaco escurece. Gente, sério. Na gravidez da Lorena, na minha primeira gestação, eu tava na praia, era verão. Então, naturalmente, o sovaco, as axilas, né, iam escurecer. Mas elas ficaram muito escuras. Muito escuras. Parecia que tava sempre, não sei... Tava um tom muito diferente da minha pele, muito acima. E ninguém me disse nada sobre isso. Tudo que falavam depois volta ao normal. Não voltou ao normal. A Lori nasceu, depois que ela nasceu, eu comecei a passar, sabe, esses desodorantes que clareia, que você encontra no mercado mesmo? Eu passei de tudo quanto é marca, nenhum resolveu o meu problema, sério. E agora, na gestação da Nicole, eu já tava pensando nisso. Nossa, meu sovaco vai escurecer mais ainda, será? Ou vai ficar do jeito que tá? Porque já tá escuro. Aí, ele começou a escurecer, óbvio. E a minha mãe comprou pra mim. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Pera aí. Minha mãe comprou pra mim este daqui, ó. Da Avon. Tá vendo? Ele é clareador. Gente, é maravilhoso. Primeiro, eu não gosto de Rolon. Eu só uso aqueles em spray. A minha mãe, olha, tem um que eu usei que clareou bastante o meu. Você quer? Aí eu quero. Aí ela mandou. Aí eu, Rolon, né? Só que eu pensei assim, se ela tá falando que clareou dela, vamos testar, né? Vamos testar. E eu comecei a usar ele quando eu tava com 9 meses de gravidez. E sério. Pera, deixa eu ver se tá depilado. Gente, olha isso. Tá maravilhoso. Sério, vocês não têm noção de como estava. Tava muito, muito escuro. E ele clareou real. Foi minha salvação. Porque quando a Nicole nasceu, quando a Nicole fez 1 mês, minha axila já tava quase que normal. Então, assim, indico. Sério, é baratinho na Avon, gente. Baratex.
E é maravilhoso. Imagina, eu queria que minha mãe tivesse me mostrado isso daqui lá quando eu tiver a Lorena. Ai, mas enfim, meus sovacos voltaram ao normal. Fiquei muito feliz. Uma outra coisa que ninguém fala, essa é a pior de todas, pra mim. Aquele exame de glicemia. Acho que é glicemia. Gente, no final da gravidez, você tem que fazer um exame. 2, na verdade, tá? O primeiro, e eles te dão um copo cheio de açúcar. Daí você pensa, açúcar, docinho. Imagina você tomar um copo de açúcar. Só açúcar. E mais, você tem que tomar tudo no guti-guti. Eu não gosto de doce, então pra mim foi terrível. Mas eu já tenho amigas que gostam de doce e mesmo assim vomitaram, sofreram e choraram. E se você vomita, não tem esse, tomou só um pouquinho, tá tudo bem. Ou então, sei lá, você tem que fazer de novo depois de 3 dias. Se prepare, tá? Se prepare. É só isso. Você não tem como fugir disso. Mas como você tem que fazer, vai preparada. Uma outra coisa que ninguém te fala é como a amamentação pode ser bem difícil e dolorosa. Nas 2 vezes, na primeira semana, depois que as crianças nasceram, os meus seios empedraram no nível hard. Sério. Foi muito difícil. É muito difícil. Então, sempre procura saber sobre isso. Sério, gente. Não sei se... os meus médicos nunca falaram sobre isso pra mim. Nenhum dos dois. Das 2 vezes. Mas pesquisa sobre isso, sobre como massagens para desempedrar, como evitar o empedramento, porque é muito difícil, é muito doloroso, é estressante, é doloroso mesmo, dói, de verdade, dói muito. E ninguém tinha falado sobre isso pra mim. Dessa vez foi muito mais fácil, porque o Leandro já sabia como fazer as massagens e a gente faz em casa mesmo, mas da outra vez a gente precisava ficar indo no postinho pra médica ficar fazendo a massagem e era muito ruim, porque os médicos, eles não vão fazer com tanto carinho assim, sabe? E dói muito. Enfim, pessoal, essas foram algumas coisinhas que eu lembrei, que as pessoas não me falaram. Deixa aqui nos comentários se tem mais alguma coisa que eu esqueci de dizer, se você passou por alguma coisa que ninguém te disse que você iria passar. Deixa aqui que eu vou adorar saber, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!